O nosso querido rei dos Enzos, novinhos e de low volume, acabou de lançar um novo vídeo aqui falando que deload é inútil e ele vai me provar o motivo. Olha só que vídeo interessante. Se você é novo, tá chegando aqui agora, já deixa o teu gostei, se inscreve aqui no canal para me acompanhar mais vezes por aqui. Hoje eu estou estreando um formato novo aqui, fazendo alguns reacts dos vídeos que eu assisto eventualmente por aqui. E hoje me apareceu aqui, eu já tenho assistido há algum tempo e eu gosto, antes de mais nada, um disclaimer muito importante, eu gosto de assistir e acompanhar diferentes escolas, então desde a escola do low volume até as escolas que pregam que você tem que treinar com um volume um pouco mais alto, mais old school, mais new school, se é que assim pode se chamar. Eu gosto de poder acompanhar todos os tipos diferentes, porque no fim do dia eu acredito que não tem uma bala de prata, não tem um treino específico que vai fazer com que você tenha mais resultados. O que vai fazer com que você tenha mais resultado é a sua capacidade de ir para dentro da academia e fazer um bom treino. É ir lá para dentro da academia e dar o teu melhor. É isso que vai te ajudar a ter um bom resultado do esforço que você está colocando aí dentro da academia. E se você quiser que eu te ajude, te direcione a você conseguir extrair o máximo dos seus treinos, fazer com que os seus treinos eles rendam mais, com uma rotina, com um planejamento, com uma periodização, com orientações alimentares 100% voltadas para o que encaixa para a tua rotina, que faz sentido para ti, que você tem adesão e longevidade para alcançar o melhor físico que você pode alcançar com a tua genética, com toda a condição que você vive, vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e entra para o Behefting, que é onde eu te acompanho no tete a tete, no 1 a 1, na sua jornada, tá bom? Então, bora voltar aqui e ver o que o Samuel tem a falar em relação ao deload. Lembrando que o deload, para quem não manja, o deload ele é justamente você, depois de períodos de treinamento mais intenso, você dá uma reduzida no teu volume de treino para você poder se recuperar e tudo mais. Então, tem uma série de momentos em que o deload ele faz muito sentido. Na minha visão, é algo importante. Mas vamos ver o que o nosso querido aqui, ilustre, tem a dizer. Se você não faz deload, quer dizer que você nunca treinou pesado na sua vida. Porque um cara que treina pesado, inevitavelmente... Vou botar um vídeo na velocidade normal aqui. Fazer deload em algum momento. Dá pra acreditar que é 2026 e os caras continuam metendo essa. Então hoje eu vou passar... Eu gosto que ele fala, parece que, nossa, quem fala sobre isso tá atrasado, né? Ele fala que o jeito que ele fala dá a entender isso. Pra vocês a visão de um real guri, de o que eu vejo a respeito de deload. É necessário, não é necessário, para quem é, quando usar, enfim. Vou falar tudo para vocês a respeito disso, porque existe a possibilidade de você estar deixando ganhos na mesa por treinar demais. E aí, de fato, o deload pode ser o remédio. Então, se você caiu de paraquedas aqui, não sabe quem que é esse rostinho angelical que vos fala, muito prazer. Meu nome é Samuel Meller. Vai ter introdução aqui, né? Vamos direto para o que interessa. Organização de treinamento e periodização de treino, você escolhe a seleção de exercícios, a ordem dos exercícios, o range de repetições, se vai ter uma técnica avançada ou não vai, e isso é a organização do seu treino. E é o que a maioria de vocês já fazem de fato, ou enfim, se não fazem, já falei. Link da consultoria o primeiro da bio. Desce aqui embaixo, é o primeiro aqui do link, só se cadastrar que você vai ter todo o acompanhamento personalizado. Mas a periodização é você pegar essas variáveis e aí principalmente o que a galera faz? Volume e intensidade. E aí você fica manipulando isso de maneira cíclica para maximizar a sua performance enquanto você evita um overtraining. E aí overtraining é um negócio que dificilmente você vai chegar em overtraining através única e exclusivamente do treinamento de musculação. Geralmente o overtraining está mais associado a atletas de endurance, muito mais maratonistas, ultramaratonistas, a galera do Ironman. Essa galera eventualmente vai chegar em overtraining, mas é muito difícil de você só com treino de musculação
chegar no que a gente chama efetivamente de overtraining aqui. Então, é bem pouco provável. O que provavelmente vai acontecer não é necessariamente... não é overtraining em si o nome da palavra corretamente. A gente não vai trabalhar, e nem vai trabalhar também com aquele lance de fadiga acumulada no sistema nervoso central, que é outra coisa que muita gente fala bastante. Então, e é difícil justamente você entrar em overtraining na musculação, porque o gasto energético calórico, o estresse metabólico da musculação ali, eles são baixos quando você compara, por exemplo, com algum esporte de endurance, né, que é maratonista, triatleta e tudo mais, aquilo que eu comentei. Então, às vezes a galera confunde o overtraining com que é um negócio que chama diferente, que é under recovery, que você tem uma sub-recuperação. Então você treina muito, com muita frequência, às vezes tem gente que dorme mal, não se alimenta direito, tá em cutting, então não é um overtraining e tal, né? Você tá mais entrando ali em uma sub-recuperação, né? Que é quando você não consegue recuperar, você acumula muito dano muscular, e acaba tendo dor articular também. Então a gente olha mais para esse ponto em específico aí, não é bem overtraining. Pô, eu posso fazer um vídeo só sobre por que eu acho que periodização é inútil para hipertrofia. Eu acho não, ela é inútil para hipertrofia, já até é datado em evidências isso. Sim, tem evidências que datam que a hipertrofia, que a periodização, entre aspas, ela é inútil para a hipertrofia, mas ela é bastante útil quando você tem alguns objetivos específicos e espaça eles dentro de um período de tempo. Por exemplo, eu, além de praticar musculação, eu pratico o esporte futsal, eu jogo futsal também. Então, sempre que tem campeonato, para mim não faz sentido eu ir lá e, cara, macetar e fazer um treino mega super pesado, porque eu vou acumular fadiga muscular, dano muscular, e eu não vou conseguir recuperar em velocidade suficiente. Então, naturalmente, em épocas de campeonato, por exemplo, que eu preciso estar um pouquinho melhor, eu diminuo, isso é a periodização, eu vou diminuir um pouquinho mais o meu volume de treino, eu vou aliviar um pouco, talvez, as cargas, mas principalmente vou mexer no volume, para que eu tenha mais disposição, energia mesmo, e capacidade muscular para poder investir justamente nos dias de jogo, né, da competição, e, enfim, possa estar melhor recuperado e melhor disposto para esse objetivo. Então, nesse tipo de situação, a periodização se torna bastante útil. Tem 2 vídeos já a respeito disso aqui no perfil, então fica à vontade para pesquisar meu nome, mais periodização inútil no YouTube, e você vai achar. Exatamente, Leandro Twin, o seu bordão, agora ele é meu. Ladrãozinho safado. Mas enfim, vamos lá. Então, deload, ele é uma parte da periodização de treinamento, né? Comumente essa parte dentro desses ciclos que tem a periodização. Então, o que acontece? Geralmente, a galera, ela começa com um volume X, vai mexendo dependendo da maneira que você periodiza, né? Porque tem diversas formas de você periodizar. Tem ondulatória, linear reversa, e daí dentro da ondulatória você pode ondular semanalmente, diariamente, mensalmente, aí tem os micro, macro, mesociclos e afins, tá? E aí é o seguinte, o que a galera tenta fazer? Não vejo que faz muito sentido, mas tenta fazer. Ele vai adicionando volume, vai mexendo em intensidade também, e aí chega um momento onde eles tentam estimular um overreaching funcional. O que é isso, Samuel? É um breve período onde você dá uma crachada, certo? O sistema nervoso central fica muito cansado, você não consegue progredir. Isso, é esse o ponto que eu mencionei anteriormente. Você vai entrar num overreaching, você não consegue recuperar o suficiente. E esse overreaching ali, aí sim, eventualmente, o teu cérebro ele vai mandar uma sinalização lá para a musculatura, na hora que você está realizando o exercício, por exemplo, e aí você não consegue executar 100% daquilo que poderia, mas isso, na verdade, é uma forma de proteção do corpo. Né? Você vai lá, ele sinaliza isso para você não se lesionar, por exemplo, porque você já está com muita fadiga acumulada. Cargas ao longo do tempo, de repente a articulação está chorando, entendeu? Então é tanto estímulo, é o que seria o período de choque em algumas periodizações, em que você precisa de algum período para se recuperar. E aí você faz um deload, que seria 50% a menos da intensidade do seu treinamento. E é claro. A intensidade aqui, lembrando que não tem a ver com o quanto você se esforça. A intensidade é uma medida que
Idealmente, você mensura com base na carga que você utiliza em cada um dos exercícios. O percentual de um Você não vai RM. compensar isso com mais repetições. Você, na verdade, vai deixar várias repetições em reserva. E junto ao deload, é muito comumente feito também. Exatamente. Você não vai diminuir necessariamente a carga. Você vai diminuir o esforço para executar aquele exercício. Então, se antes eu fazia 10 repetições com 100 quilos, eu vou passar a fazer 5 repetições com os mesmos 100 quilos com deload, seguindo esse protocolo de 50% que o Samuel falou aqui. Que você pega e diminui 40%, 50% o volume do treino também. Cara, basicamente o cara vai pra academia pra fazer uma série e pegar metade do peso. É da hora? Ah, merda. E eu já fiz isso também na época que eu periodizava treinamento. Você me acompanha aí? Desde a época que eu periodizava treinamento, tinha as fichas de treino também que a gente comercializavam que eram periodizadas. Porra, que nojeira. Eu olho pra trás e falo, meu Deus, que vergonha. Deixa aí embaixo se você me acompanhava dessa época aí também. Os caras verem que eu já testei muita coisa, né, velho? Mas enfim, então isso que é o deload. Agora vamos ao porquê que eu não acho necessário e interessante, mas existe aplicabilidade. É bem pontual, vou ser bem ponderado aqui, tentar ser o máximo parcial que eu conseguir, tá? Ah, então o título já teve um clickbaitzinho aí. Que não é uma estratégia que eu utilizo. Por quê? A maneira que a gente monta treinos, tá, é a seguinte. A gente vê a anamnese do aluno, entende como é que estão as variáveis do treino dele. A galera já chega pra gente treinando muito bem. Então, raramente tem que fazer alguma coisa muito diferente do que o cara já faz. A questão... Aqui acontece bastante isso também. De fato, é o acompanhamento que é o que faz a diferença, né? É exatamente isso. Mais importante do que o treino em si que você está fazendo é o acompanhamento que a gente dá para garantir que você esteja consistente e fazendo da melhor maneira para tirar o máximo de resultado daquilo que você está fazendo, do tempo que você está investindo. E aí a gente começa com o que a gente chama de volume base, que é um volume que até um vegetal consegue se recuperar. Eu tenho um vídeo aqui a respeito disso já, tá? Como adicionar camadas de volume do seu treino, só você pesquisar aí. Tô falando, Leandro Twin. É dos guris já, rapaz. Ô, se liga. Enfim, tô zoando, não. Então, como a gente vai adicionando essas camadas de volume ao longo do tempo, a gente vai tendo bastante cautela, perguntando ali sempre como é que tá a recuperação do aluno, e eles mesmos vão falando pra gente também, para que não chegue à fase da seguinte, Samuel, sei lá, os treinadores que estão com a gente, meu, tô regredindo na porra toda, tô cansado, dor de cabeça, na hora que eu vou produzir força, dói bem aqui atrás, tá ligado? E assim, a articulação tá rangendo, velho, não tá legal, tá? Faz semanas que eu tô regredindo. E a gente vai lá e mexe no volume, e o cara começa a progredir de novo. A gente tende a parar de adicionar volume antes do cara chegar nessa fase, que seria o quê? Esse overreaching funcional. Porque o que separa um overreaching funcional de, assim, seria um overtraining, né? Que é essa parte mais crônica da parada. É justamente esse período ser... O overreaching, você basicamente fazendo um ajuste, você volta a conseguir produzir bem em uma semana para outra, coisa muito mais rápida. Já o overtraining, quando você entra efetivamente em overtraining, você leva meses para se recuperar. Então é um negócio muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de overtraining. Transitório, entendeu? O cara precisa de ser remediado com um deloadzinho e acabou. Então, é por isso que a gente não trabalha com esses deloads, porque eu não vejo necessidade até então. Porque o manejo de fadiga que a gente tende a fazer no treinamento, ele, ao meu ver, ele é um sucesso, né? Fazendo propaganda do meu trabalho, apesar dele ser muito bom. É porque o que eu vejo é o seguinte, eu mesmo só precisei de deloads quando eu desrespeitei alguns princípios básicos de manutenção de fadiga. E vocês acompanharam isso, que me acompanham mais assiduamente, viram que isso aconteceu. Eu comecei a gravar os meus treinos aqui para mostrar para vocês e conversando a respeito. E eu fui falando, cara, não gosto de guardar repetição na reserva, eu falho em tudo mesmo, que se foda. E mesmo fazendo um volume de treino bem baixo, cara, eu tava regredindo cronicamente, tava tendo dores articulares, dor de cabeça bem aqui atrás na hora de produzir força. Mas isso aí acho que é um pouco inato, né? Não vontade. É engraçado que eu vi os comentários, a galera fala assim, pô, mas todo esse esforço pra esse shape o povo não perdoa. Na academia. Cara, eu vendo que isso estava acontecendo, não fazia muito sentido. Mas esse é outro lance importante, tá? Cara, eu tenho que cuidar como a gente fala isso, mas um dos principais componentes para a construção de um físico maior é genética. Então, cara, tem gente que nasceu para isso e tem gente que não nasceu para isso. Infelizmente é assim. Você vai, obviamente, conseguir melhorar. Se tiver uma genética ruim, você vai melhorar dentro do teu contexto, né? Dentro da tua capacidade. Mas não é todo mundo que vai ser um Ramondino da vida, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Mas todo mundo consegue evoluir e muito com base no seu ponto de partida inicial.
só com tipo 6, 8, 10 séries semanais por musculatura, tá regredindo em tudo, e sendo que a minha dieta tava boa e meu sono tava ok também. E aí o que eu tive que fazer? Porra, como eu não estava, eu tava ficando bem forte, né? E não tava respeitando muito princípios de treinamento, que era falhar na porra toda, cara, vou ter que fazer um deload, vou ser forçado a isso. Por que eu entendi isso? Porque eu fui viajar, eu tive um campeonato, onde eu fui treinador profissional, inclusive, fiquei algum tempo do caralho sem treinar, aí eu voltei, não consegui treinar e tive uma viagem familiar. Aí eu fiquei tipo um papo de 10, 15 dias sem... 15 dias não, mas fiquei uns 10, 11 dias sem treinar. Voltei, cara, nunca treinei tão bem na minha vida. Sinceramente. Eu dificilmente eu consigo lembrar do treino. Nossa, se eu fico uma semana sem treinar, na semana seguinte eu já volto. Nossa, eu volto e eu volto quebrado. Se eu ficar 2 semanas sem treinar a perna, voltar e treinar a perna valendo, que isso, vou ficar sem caminhar uma semana. Comenta aqui embaixo se você também é assim e já se inscreve aqui no canal, deixa o teu gostei pra me apoiar por aqui. Foi tão bom quanto aquele. Foi inclusive o primeiro vídeo aqui da saga de vídeos que eu fiz treinando no canal. E aí eu vi, porra, de fato tava precisando desse deload. E aí eu vi, porra, como eu tava desrespeitando esses princípios de treinamento, principalmente de manutenção de fadiga, né? Eu precisei desse deload. Porque eu ficava falhando em todos os exercícios. E agora, quem me acompanha sabe que eu não faço mais isso. Eu guardo 1 na reserva, 0 na reserva no máximo. Também não gosto de trabalhar muito mais do que isso, porque fica muito difícil de você mensurar. Também já... Esse é o ponto do lance das repetições na reserva. É difícil de você mensurar. Você tem que ter um autoconhecimento muito alto para conseguir mensurar bem isso. Como é que eu sei se eu deixei exatamente 4, 3 repetições na reserva? É muito difícil. Então, o treino ele tem que ser sim, tem que ser porrada, e eventualmente dá para deixar 1 na reserva, quem sabe 2, até dá, já é mais difícil controlar, 1 na reserva até dá para controlar, mas o ideal é chegar assim naquela que tipo, você sabe que a próxima não vai. Eu tenho esse costume aí no agachamento livre, eu subo uma com dificuldade, eu já sei, se eu descer mais uma, a chance de eu me complicar é muito grande, é nessa hora que eu paro. Tem um vídeo a respeito de repetição na reserva aqui no canal. Então, quando eu vejo que os caras, eles precisam ficar fazendo deloads e devolume com frequência, quando eles trabalham com essa adição de camadas de volume dentro da periodização, que geralmente é linear e mexem só em volume, e aí até aí a gente trabalha de maneira igual, só que o que eles esperam acontecer, para ter certeza que ele é o máximo recuperável, né? Eles esperam acontecer um possível, sabe, esses sintomas que eu falei para você, dessas dores de cabeça na hora de produzir força, desse quadro crônico, sistêmico do treino mesmo, e crônico de regressão de cargas ou de estagnação em quase tudo. E aí fazem esse deload / devolume, que treina com 50% da intensidade ou 50% do volume, ou até os dois ao mesmo tempo. E aí voltam com o que seria o volume do máximo recuperável que eles acharam, certo? O que eu tendo a fazer? Tendo a parar um step antes. Então, quando eu vejo que os caras fazem esse deload, é esse tipo de estratégia. Tá errado? Cara, dando resultado. Tem muito atleta que segue exatamente essa cartilha aí, cara, de tipo assim, eu começo mais devagar, digamos lá 10 séries na semana, depois eu vou para 16, depois eu vou para 20, depois eu vou para 25, depois eu vou para 30 séries na semana e 30 o cara deu tilt lá, não conseguiu mais, entrou no overreaching. Aí eles vão lá e voltam até 25 o cara recuperar bem, vamos tentar manter esse volume aí na fase aí geralmente de bulk, né? Quando você tá com mais energia disponível. O teu aluno gostando, tudo bem. É a maneira que o cara tá acostumado a fazer. Tem treinadores que eu gosto e respeito muito, que é o Mr. Sizen, por exemplo, que faz isso. Então, tudo bem, é a estratégia dele. Inclusive, ele tem muito mais prática com animais de grande porte, a verdade é essa, do que eu. Então, às vezes, pelos caras assim, tão grandes quanto eles são e pegarem cargas tão altas quanto pegam, apesar de eu ser um cara que pega cargas elevadas, tão distante do que eles estão acostumados a fazer, talvez... Você pega cargas elevadas, mas você faz pouca repetição. Os caras pegam carga elevada e faz repetição até sair pela orelha. Para ele se faça necessário, mas a tonelagem fica muito diferente. Até agora, com a prática das pessoas que eu atendo, e não são nubinhos não, é uma galera que forte pra cacete, inclusive. Até agora eu não vi essa necessidade. Mas, se um dia eu ver que vai ser necessário, bem como eu já vi pra mim, eu sei que é uma arma que tá no arsenal, que pode fazer sentido. Então, quando eu vejo que, de repente, pra você, pode ser um sinal que você tá precisando fazer esse deload. Justamente quando existe essa regressão, ou estagnação, mas principalmente regressão no treino todo. Então, eu mesmo, cara, era tudo que é exercício, tava com a carga caindo, tá ligado? Ou era repetições, ou era a carga de fato. Vai caindo a primeira repetição, depois vai caindo o peso, né? E de maneira meio sistêmica, né? E crônica. Tava ao longo de 2 semanas, 3 semanas, caindo.
É um claro sinal que eu tenho alguma coisa errada. Eu tive que fazer esse deload forçado e as coisas melhoraram, principalmente dor de cabeça aqui, na hora de produzir força e dor articular. Tá com tudo isso ao mesmo tempo, velho? Mas pode ter certeza. Você vai ter que fazer uma semaninha de deload, tá? E faz o que eu falei, diminui 50%. Esse deload, quando você faz, ele realmente é algo para você conseguir diminuir o estresse ali que a tua musculatura e teus tendões estão levando. Então sim, você faz uma semana com uma carga muito mais baixa, que é o mínimo necessário para você não entrar em destreino, né? Isso obviamente não vai entrar em destreino em uma semana parado, mas a galera que treina a valendo aí vai fazer esse deload com 50% do volume da carga, 50% da intensidade e do volume, para justamente poder fazer uma boa recuperação e depois voltar para um volume que seria um volume padrão, né, de trabalho. E aí no meio desse caminho tem gente que vai usar cargas de choque no meio, né, que é por uma semana ou 2 treinos ali para uma musculatura específica, vai botar um volume bastante acima. E aí tem momentos específicos para fazer isso dentro da periodização também. 50% da intensidade, 50%. E geralmente depois você encaixar uma carga de choque dessas aí, que na semana seguinte ou 2 semanas depois você vai encaixar o deload. Do volume. Ou tu pode fazer também um destreino, que foi o que eu... Dentro da CBMF, do curso da CBMF, para quem não sabe, eu sou formado pela CBMF, o Coach Rubens fala exatamente sobre essa parte da periodização e mostra como é que ele encaixava lá as cargas de recuperação, as ordinárias, as de choque, assim por diante. Sem querer, né? Eu tive que ir alguns compromissos que me impediram de treinar. Eu sinceramente, velho, eu não iria na academia pra pegar metade da carga e fazer metade do volume. Eu não iria. Não vejo motivo, mas tem cara que é meio dependente. Eu já fiz isso antes, né? É meio dependente de ir pra academia e faria. Eu hoje em dia não faria. Mas o que eu te recomendo até então? Principalmente se você não é um cara tão avançado que de repente pra eles pode ser que faça sentido. Eu não cheguei nesse nível ainda. Vai adicionando essas camadas de volume e aí quando você adiciona volume o suficiente, vê o vídeo lá de como adicionar camadas de volume. Quando você adiciona volume o suficiente pra você ver que 1/2 semanas não deu bom, ao invés de você ter que fazer esse deload, você só dá um passo atrás e vai como se nada tivesse acontecido. Isso, você faz o controle de carga. É um negócio que eu faço bastante. Eu raramente faço um deload como manda a cartilha, de baixar cargas e de baixar volume e intensidade pela metade ou menos. Eu não me lembro de uma vez ter feito isso, talvez uma ou outra vez na vida, mas aí já coincidia com uma viagem que eu ia ficar fora e aí, enfim, acabei, diminuindo bastante o volume de treino. Mas isso que ele está falando aqui faz bastante sentido, de você fazer o controle do volume. Então você vai lá, você joga uma carga de choque, na outra semana você volta, dá um passinho atrás e para não entrar no overreaching. Você chega perto, mas não cruza a linha. Agora, eu nunca vi dar problema. Mas, se de repente, por conta própria, que nem eu fiz, você passou do ponto por muito tempo, aí você vai ter que corrigir com o deload. Se tá certo, se tá errado, cara, é o que deu certo pra mim e pra vários outros caras, entendeu? Essa é a minha visão a respeito de deload. Não vejo muita necessidade. Eu vejo que é mais quando tu errou, na verdade é essa, na hora de fazer manutenção de fadiga. Então tá tudo certo. A questão é saber como consertar. E é assim que conserta, tá certo? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido e curtido o vídeo. Deixa o teu like. Faz sentido. Assim como eu farei aqui, deixa o teu gostei aqui embaixo também, se inscreve no canal, ajuda o mano a crescer. Samuel já tá grandão, já tem 200 curtidas por like, já tem 60 mil inscritos. Eu ainda tenho pouquíssimas curtidas, visualizações e crescimento, mas eu tô aqui feliz da vida produzindo esse conteúdo para quem me assiste. E acredito que um dia eu vou chegar lá também. Então, cara, me ajuda aí, deixa teu gostei, vai ajudar bastante nessa minha trajetória. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.